Lewis Hamilton é a principal cara da Mercedes na Fórmula 1 atual. Apesar de ter o companheiro de equipe George Russell, a gente sabe, já faz 10 anos que ele está na equipe e foi um dos principais responsáveis pelo octacampeonato mundial da Mercedes na Fórmula 1. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que Lewis Hamilton poderia estar justamente na equipe rival. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e Lewis Hamilton já está na equipe Mercedes também há 10 anos. Na verdade, ele é sim um dos grandes pilotos da equipe alemã e responsável pelo octacampeonato mundial da Mercedes aí no ano passado, ou pelo menos um dos principais responsáveis. Ele é um dos maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. Não apenas em números, mas também em talentos. E isso é indiscutível. Mas na verdade, o que pouquíssimas pessoas sabem é que Lewis Hamilton teve a chance, talvez, de acabar entrando na equipe Red Bull. E por alguns fatores não deu certo. Não entrou para a Red Bull e assim abriu a porta para que Max Verstappen pudesse entrar para a equipe austríaca. Mas o que poucas pessoas sabem também é que o próprio Verstappen também poderia estar na Mercedes. Ou seja, talvez no universo paralelo nós tenhamos Hamilton na Red Bull e Verstappen na Mercedes, os dois principais rivais atuais na Fórmula 1 atual. Mas enfim, é claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo sim as entrevistas dos dirigentes das duas equipes, falando exatamente sobre esse assunto, mas antes eu quero te convidar a deixar o like nesse vídeo, deixar o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais, me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores e claro, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal também e ativar o sininho para todas as notificações. Não esquece, mas vamos parar de enrolação e falar mais sobre esse assunto tão importante. Na verdade, o chefe de equipe da Red Bull fez uma declaração impressionante para o jornal Daily Mail e foi justamente essa. Lewis Hamilton chegou sim a negociar com a Red Bull pouco antes dele aceitar o contrato de entrada na equipe Mercedes. Na verdade, entre o ano de 2010 e 2013, aparentemente Lewis Hamilton estava extremamente ansioso, inclusive, para entrar na equipe Red Bull, que naquele momento era a grande equipe da Fórmula 1 e que tinha Sebastian Vettel como primeiro piloto. E esse aparentemente foi o principal motivo para Christian Horner não aceitar Lewis Hamilton como piloto na equipe, já que teriam dois pilotos alfa, o que poderia ser um grande problema para a Red Bull no longo e curto prazo. Como a gente pode lembrar, Ayrton Senna e Alain Prost não se bicavam muito bem. Acaba que Lewis Hamilton e Nico Rosberg também não, e o próprio Hamilton e Fernando Alonso aparentemente também deram muito errado em 2007. E muitos dizem que o próprio Alonso tirou o octacampeonato mundial de Hamilton lá atrás. Mas enfim, olha o que Horner falou na entrevista. De 2010 a 2013, ele, Hamilton, estava muito interessado em vir pilotar para a Red Bull. Tivemos Sebastian Vettel nessa época e ter tido os dois pilotos alfa não teria feito sentido. Na época, Niki Lauda estava no comando da equipe alemã, da Mercedes. E Christian Horner simplesmente chegou em Lauda e pediu: permita com que Lewis Hamilton entre na sua equipe, já que eu não tenho espaço, aqui não tenho vagas para Hamilton por conta dessa questão dos pilotos alfa. Na verdade, Christian Horner chegou a dizer que ele acreditava que Lewis Hamilton não seria uma grande ameaça na equipe Mercedes. E claro que ele se arrependeu muito de ter pedido para que Niki Lauda realmente contratasse Hamilton, já que na verdade o tiro saiu pela culatra. E a gente sabe que o próprio piloto inglês conquistou 6 títulos mundiais através da equipe Mercedes, isso apenas de pilotos. De construtores foram um a mais, 8 títulos mundiais através de Lewis Hamilton. Um desempenho basicamente incrível para um piloto que também é incrível, mas provavelmente não daria muito certo ali ao lado de Sebastian Vettel. E eu vou explicar o porquê logo após a fala aí de Christian Horner, explicando justamente o motivo pelo qual ele se arrepende tanto da entrada de Hamilton na Mercedes. Seria justo dizer que o tiro me saiu pela culatra. E agora já explicando por que não daria certo Hamilton ao lado de Vettel. Na verdade são dois pilotos alfa, como já disse no caso de Alain Prost e Senna, no caso de Hamilton e também o Alonso, Hamilton e Rosberg são grandes problemas.
Quando existe um piloto alfa numa equipe, ele quer vencer apenas, não tá ali realmente na tentativa de ficar em segundo lugar ou algo assim, ele quer vencer. E se o próprio companheiro de equipe dele ser um problema, é bem possível que a equipe acabe se ferrando por causa disso. Quebre muitos carros, muitos acidentes e tudo mais. E nenhuma equipe quer ver isso. Na verdade, o interessante mesmo é que as equipes tenham um piloto alfa e outro beta, sendo que um é o primeiro e o outro o segundo piloto. Mas por outro lado, já voltando ao assunto, a gente tinha um Max Verstappen que era bem novo nessa época, na época que Hamilton entrou ali na equipe Mercedes. Ele tinha só 16 aninhos, mas já tinha se tornado campeão mundial de kart, campeão europeu de kart, já tinha disputado a Fórmula 3, inclusive disputando o título com Esteban Ocon, o atual piloto da Alpine, e acabou inclusive perdendo para Ocon naquela época o título mundial da Fórmula 3. O Ocon ficou em primeiro lugar, mas ainda assim era um grande talento naquela época lá, em que Lewis Hamilton estava entrando na Mercedes. E ao longo de 2014, justamente nesse ano em que Max Verstappen despontava ali na Fórmula 3, duas equipes também tinham muito interesse no piloto holandês. A primeira, a equipe Red Bull, que procurou Verstappen sim, na tentativa de já criar algum tipo de contrato com o piloto holandês. E aí o próprio empresário do piloto e o pai dele, Jos Verstappen, foram ali conversar com Helmut Marko, o atual conselheiro da Red Bull, na tentativa de conseguir entrar em algum tipo de consenso. Mas logo depois, a outra equipe interessada, adivinha quem era? A equipe Mercedes, que foi ali conversar com o empresário dele, com o pai dele, ali justamente com Toto Wolff e Niki Lauda. A tentativa também de que Max Verstappen entrasse para o programa de jovens pilotos da Mercedes, já que, como eu já disse, a Mercedes já tinha um piloto alfa, Lewis Hamilton. Justamente por conta disso e percebendo que havia a chance de perder o piloto holandês para a equipe alemã, a Red Bull já deu uma vaga de primeira para Max Verstappen. Uma vaga na equipe B, na Toro Rosso, mas ainda assim, era uma vaga na Fórmula 1 para Max Verstappen, que se tornaria o piloto mais novo da história da categoria naquela época. E em 2015, ele começou a correr na Fórmula 1 através da Toro Rosso. E tá aí até hoje pela Red Bull. E obviamente o empresário de Max Verstappen disse com todas as letras que, apesar da oferta da Mercedes de entrar para o programa de jovens pilotos e talvez até mesmo se tornar um piloto de testes da equipe alemã, era uma boa oferta, a Red Bull, sem sombra de dúvidas, tinha sim a melhor oferta, já que Verstappen se tornaria praticamente e automaticamente um piloto de Fórmula 1. E foi isso que aconteceu. Olha o que ele disse em entrevista. Acho que fizemos a escolha certa na época. Todos nós três, Max, Jos e eu, ainda apoiamos totalmente essa decisão. Acho que na Red Bull, Max recebeu uma super orientação e também uma super preparação para sua estreia na Fórmula 1. Estamos na Red Bull e nos sentimos muito confortáveis lá. O que o futuro trouxer é o futuro, mas por enquanto estamos muito felizes com as escolhas que fizemos. Naquela época, com as informações que tínhamos, definitivamente fizemos a escolha certa. Mas você acha mesmo que foi a escolha certa? É claro que o empresário de Verstappen disse que foi. Ele acredita que foi, ou talvez seja apenas uma forma de inflar um pouquinho mais o ego dos dirigentes da Red Bull. Mas você acha que foi mesmo a escolha certa ou talvez compensaria Verstappen entrar para o programa de jovens pilotos da Mercedes como piloto de testes, talvez esperar até 2016 se tornar companheiro de Lewis Hamilton? O que você acha disso tudo? Ele fez ou não a escolha certa? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito que ele fez sim a escolha certa, mas tinha grandes chances também de, se ele aceitasse a proposta da Mercedes, ele acabar sendo um campeão mundial pela equipe alemã com antecedência. A gente sabe que tinham grandes chances da Mercedes apenas postergar aí a carreira de Verstappen em uma possível entrada para a Fórmula 1, já que se ele fosse piloto de testes ou então ele estivesse ali no programa de jovens pilotos da Mercedes e eles percebessem que Verstappen realmente era um piloto alfa, era muito improvável que Hamilton cedesse o seu lugar para o novato da Fórmula 1, ainda mais considerando que ele já tinha ganhado diversos títulos para a Mercedes até o ano de 2016,
quando aquele posto de Nico Rosberg ficaria vago e a entrada de Valtteri Bottas seria óbvia. Ou seja, eu acredito que mesmo que Verstappen se tornasse um piloto de testes ou então entrasse para o programa de jovens pilotos da Mercedes, era mais possível que ela fizesse como fez com Nick De Vries, colocasse Verstappen ali para escanteio e ou então colocasse em outra categoria do automobilismo mundial. Então me parece, analisando os fatores que aconteceram hoje em dia, que apesar de Verstappen não ter se tornado o campeão mundial mais novo da Fórmula 1, ele ainda assim tomou sim a decisão correta. Claro que essa decisão teve frutos, mas com muito tempo de Fórmula 1 para ele. Só no ano de 2021 que ele foi se tornar campeão mundial. Mas ainda assim, me parece que foi a decisão mais assertiva mesmo para a carreira do piloto holandês. E claro, para Lewis Hamilton nem se fala. O cara acertou totalmente na saída da McLaren e ida para a Mercedes. É claro que hoje em dia a história é completamente diferente. Nós vemos uma Mercedes sofrendo muito nesse ano de 2022, inclusive ficando muito atrás de Red Bull e Ferrari, muitas vezes por mais de 1 segundo, mas ainda assim, o que a gente sabe é que ela tem uma história maravilhosa aí, alguns anos para trás, tanto com Lewis Hamilton quanto com Rosberg e Valtteri Bottas, e Verstappen também acabou saindo muito bem, com uma equipe muito forte que fez com que ele se tornasse um piloto muito melhor e hoje em dia, apesar de ser um piloto muito novo, ele já conseguiu seu primeiro título mundial na Fórmula 1, com chances inclusive de conquistar o seu segundo no final desse ano de 2022. Mas enfim, se você discorda de mim, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa, obviamente. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, seu joinha, isso contribui demais para esse canal a crescer cada vez mais, é óbvio. E também já se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações. É só essa a única forma que o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!